Aí, pessoal, então, agora eu vou ensinar vocês a inserir um fator em um radical e adição e subtração com radicais semelhantes. Então, vamos começar aqui. Como inserir um fator em um radical? Bem, aqui está o radical, aqui está o fator, tá? Esse é um fator que, vamos pensar assim, para ele estar aqui fora, né? Ele teria que estar aqui dentro e sair daqui de dentro para fora, ele teria que estar aqui com um expoente suficiente para ser dividido por 13 e dar um resultado 7, certo? Porque ele saiu a sétima. Então vamos dizer assim, olha só, que eu tinha uma raiz, ela continua sendo cúbica, certo? Ali não muda nada. Eu tinha uma raiz cúbica de AB. E esse A saiu para fora com o expoente 7. Então, logo, ele teria que estar aqui dentro elevado a o quê? 3 vezes 7. Por que ele teria que estar elevado a 3 vezes 7? Saiu muito perto ali, né? Isso é muito ruimzinho. Troquei a carga da caneta e solta a tinta demais agora, tá? Então, ele teria que estar aqui, ó, 1A elevado a 3 vezes 7, que multiplica B. O B fica aqui como está. Eu só vou colocar esse para dentro. Olha só. Então, eu vou ter uma raiz cúbica de A, né? A elevado a quanto? 3 vezes 7, 21, elevado a 21, 21ª potência, que multiplica B, tá? Então, eu coloquei ele para dentro dessa forma, fazendo o processo inverso. Digamos que me aparecesse assim, olha, para simplificar isso aqui, como que eu simplificaria? Eu tenho uma raiz cúbica, né, de A elevado a 21, que multiplica B. Certo? Como é que eu tiro isso daqui? Eu vou dividir. Então, primeiro eu vou separar. Primeiro eu tenho que separar. Olha só. Isto é a simplificação que eu já ensinei para vocês. Primeiro eu teria que separar uma raiz cúbica de A elevado à 21ª potência, né? E uma raiz cúbica para o B, tá? E aí eu faço o que no caso aqui? Olha só. Esse 3 eu vou dividir por 3 e vou sumir com a raiz, certo? Então, olha, bem embaixo aqui eu vou fazer 3 dividido por 3, eu vou sumir com a raiz. Só que eu não posso simplesmente sumir com a raiz e deixar esse A elevado à 21ª potência. Eu tenho que dividir também isso aqui por 3, certo? E 21 dividido por 3 não é igual a 7? Então, se eu tivesse essa raiz cúbica de A elevado à 21ª potência que multiplica B, e eu tivesse que fazer a simplificação, eu faria isso, ó, dividir por 3 aqui, dividir por 3 aqui. Bom, se eu dividir por 3, sumiu a raiz, tá? Sumiu a raiz, porque 3 por 3 dá 1 e raiz de 1 não tem. A raiz primeira é a quadrada. Então, eu vou ficar com o A. Aqui eu dividi o 21 por 3, porque eu tenho que fazer igual eu fiz aqui. O que me sobrou? 7. Então, 21 dividido por 3 é igual a 7. Esse A estaria elevado a 7. E aqui a raiz cúbica de B, eu não tenho nada a fazer, porque ela não tem expoente suficiente para simplificar. Eu não tenho, então vou ficar com raiz cúbica de B. Foi o que aconteceu aqui, ó. A 7ª raiz cúbica de B. Então, é só fazer o processo inverso, né? E fazer a multiplicação. Bah, se eu dividir por 3 para voltar aqui, ela é cúbica, eu tenho que multiplicar por 3 vezes o quê? O expoente que está aqui fora. Então, 3 vezes 7 é igual a 21, tá? Então, eu inseri o fator ali dentro.
Agora eu tenho uma raiz quinta, ó, o x que multiplica a raiz quinta de y. Como é que eu vou colocar esse y aqui dentro? Bom, o expoente daqui é 1, quando não aparece é 1. Como que eu vou colocar ele aqui dentro? Olha só, eu vou fazer uma nova raiz quinta, tá? E vou colocar o x elevado a quem? 1 vezes 5? 5. Por quê? Para ele estar aqui elevado ao expoente 1, eu tive que dividir isso por 5 e isso por 5, certo? Então, eu faço o processo contrário. Eu vou fazer ele elevado à quinta potência, que é igual, quando ele está sozinho aqui, a potência dele é igual ao índice da raiz, que multiplica o quê? O y que já estava lá dentro e não muda nada, certo? Aqui eu tenho um terceiro exemplo, que eu tenho 3a raiz quadrada de 5. Olha, se a raiz é quadrada, eu estou dizendo que é quadrada, ou seja, o índice aqui é 2, quem estaria... Isso aqui, para estar aqui dentro, quem seria o expoente? Então, eu vou fazer uma nova raiz quadrada e vou botar isso aqui lá dentro. Então, eu teria 3 ao quadrado, né? Ó, 2 vezes 1, 2. Teria a ao quadrado e teria o 5 que já está lá dentro, certo? Por quê? Se eu tivesse aqui, ó, essa raiz aqui, quadrada, de 3 ao quadrado, a ao quadrado, que multiplica 5, porque aqui eles estão todos se multiplicando, esse 3 ao quadrado também poderia ser um 9, não é a mesma coisa? 3 ao quadrado não é igual a 9, tá? Então, se ele estiver 9, eu vou extrair a raiz. A raiz de quadrada de 9 é 3, certo? E a raiz quadrada de a ao quadrado? É a. E a raiz quadrada de 5? Não tem como fazer. Então, é 3a raiz quadrada de 5. Agora, se eu tivesse aqui o 3 ao quadrado, já na forma fatorada, que a gente chama de forma fatorada, ó, se multiplicando, eu ia fazer, simplificar esse expoente e esse, né, dividir aqui por 2 e aqui por 2, ia me sobrar o 3. Este A, eu ia dividir o expoente do A e o índice da raiz por 2, o A ia ficar sozinho. E o 5, que eu não consigo fazer nada, ele ia ficar ali, que é o que tenho aqui, 3A vezes raiz de 5, olha lá, 3A raiz de 5. Então, para voltar ele para dentro da raiz, basta eu elevar o que está aqui fora ao mesmo índice da raiz, quando não tem nada. Quando tem, no caso, igual ao 7, eu tenho que botar ele para dentro, fazer o 7 vezes, porque aqui tem índice, não tem nada mais, tem expoente. 1 vezes 2 é 2. E aqui, 7 vezes 3 é 21. Então, aqui eu ficaria assim, ó, 3a ao quadrado, 3 ao quadrado, a ao quadrado, 5. Certo? E aqui embaixo, então, eu tenho adição e subtração com radicais semelhantes, tá? Esses radicais aqui, olha aqui. Esse aqui é índice 2, né? É uma raiz quadrada de 2, menos 7 raiz quadrada de 2, menos o que? 12 raiz quadrada de 2. Então, como que eu sei se eles são semelhantes? Se a raiz tiver o mesmo radicando e o mesmo índice. Isso é o radicando, isso é o índice, certo? Então, mesmo índice, mesmo radicando. O que me resta? Quando elas são semelhantes, têm o mesmo radicando e o mesmo índice, basta eu somar esse númerozinho aqui, ó, somar ou subtrair, que a gente chama de quê? Coeficiente. Então, basta eu calcular os coeficientes. Então, eu tenho 7 e devo 12. Olha só, devo 12, paguei 7. Quanto eu ainda estou devendo?
7. A diferença entre 12 e 7 é de 5. Então, se eu devia 12 e paguei 7, ainda devo 5. Então, é o que eu vou fazer, ó. Menos 5, né? Devo. Menos 5, raiz de 2. A raiz permanece igual e eu vou calcular os coeficientes, tá? Então, raiz de 2. E aqui eu tenho 10 raiz sétima de 5 menos raiz sétima de 5 mais 2 raiz sétima de 5. Então, olha só. Eu tenho 10, certo? Vou somar aqui no cantinho. Eu tenho 10. Aqui na primeira, olha, positivo, eu tenho 10. Aí, eu devo quanto? 1. Quando não aparece nada aqui, é 1. Então, 10 menos 1 me sobra quanto? 9. Certo? 10 menos 1, 9, né? Eu tenho 10 raiz de 5 e aqui quantas eu tenho? Uma raiz. 1 raiz de 5. Então, 10 tira 1 fica 9. E aqui eu tenho mais 2. Então, 9 mais 2 é igual a 11. Então, eu vou ter 11 raiz sétima de 5. Certo? Então, nesse videozinho é isso aqui, tá? Valeu!